Om Hara. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos dar prosseguimento agora ao seu aprendizado de proteção, limpeza e cura energética. Aqui agora eu abordarei contigo o tema a perfumaria iniciática, a magia dos incensos. De forma geral, a ideia dessa nossa conversa é você aprender a desenhar mandalás, desenhar símbolos com o incenso aceso, com o perfume do incenso. Você pode chegar num ambiente, por exemplo, e desenhar o sinal da cruz, ou desenhar o símbolo do Om, ou ainda desenhar o número 8. Esses 3 mandalás são absolutamente adequados à sua prática. Você teve, dentro dessa formação, uma aula de benzimento de automóveis, de pessoas, de animais, de ambientes. Portanto, a ideia do incenso vai agregar valor às defumações, aos benzimentos. Aprofundando o tema, você pode chegar num ambiente e desenhar o sinal da cruz e entoar um dos mantras dessa formação, que é o mantra Abba, 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 que significa Deus Pai, Deus a Mãe, Abba, Abba. Ou ainda desenhar o símbolo do Om, juntamente com o mantra de Ganesha, Om Shri Gan, Om Shri Gan, Om Shri Gan, Om Shri Gan. Ou ainda desenhar o número 8, simplesmente. O número 8 não tem mantra, ou ainda o sinal da cruz, fazendo a oração do Pai Nosso. Agora, por si só, o incenso tem um poder, principalmente esse incenso aqui que eu estou mostrando para você, que é um incenso orgânico que eu mando fazer. E hoje nós temos, por exemplo, como esse outro aqui que se chama incenso fênix, e temos um outro incenso também chamado breuzinho, que são incensos naturais, incensos adequados, muito poderosos. Daqui a pouco eu retorno a esse tema. Vamos voltar um pouco atrás, que eu vou compartilhar contigo uma descoberta feita por mim e, claro, por vários professores de yoga nos anos 80. A descoberta foi: os incensos indianos, de um modo geral, eu descobri isso na Índia, portanto, os incensos indianos, de um modo geral, claro que existem exceções, mas eles têm uma péssima qualidade e a função mística, espiritual, de cura energética não existe nos mesmos. Por exemplo, esses incensos indianos que vêm em caixinhas assim pequenininhas, coincidentemente esse daqui é até de uma boa qualidade, esse que eu tenho em mãos, daqui a pouco eu falo dele. Mas normalmente os incensos que vêm nessas caixinhas pequenas, feitos na Índia, eles na Índia custam 3, 4 centavos de dólar, ou seja, é um valor irrisório. Por quê? Porque ele é feito, primeiro, de qualquer material combustível que pegue fogo, e isso envolve, por exemplo, papel, madeira que não é madeira reciclável, combustível animal, qualquer coisa que pegue fogo vale. Segundo, ele tem corante para ficar coloridinho, às vezes são meio vermelhinhos ou roxinhos, é um corante que faz muito mal. E o perfume em realidade, ele é absolutamente artificial, inclusive com elementos de petróleo que ferem as nossas narinas. Então você tem um elemento em mãos, que são esses incensos indianos bem pequenininhos, bem fininhos, que faz mal para você, fisicamente falando, astralmente, e não tem uma função, um caráter de limpeza, de purificação. Já esses incensos que nós chamamos de orgânicos, como esse daqui que é o incenso fênix, ou o breuzinho, ou tantos outros que você encontra lá, incenso natural, matéria-prima natural, eles têm óleos e perfumes de ótima qualidade. E esse que eu mando fazer,
que é um incenso que nos anos 80 se chamava Kali, depois se chama também Pranati e Karetsa. Kali, Pranati e Karetsa. São incensos que inclusive têm na composição sal. Aí entra esse caráter de purificação. Porque note, quais são os grandes perfumes pelas egrégoras, ou seja, pelas repetições? O sândalo, por exemplo. O sândalo é utilizado há milhares de anos como um estimulante dos nossos chakras e eleva também a energia da nossa casa. A casa, o lar, o trabalho, o consultório fica com uma energia mais positiva, mais alegre, mais curativa, mais perceptiva. Perceptiva é mais consciente, as pessoas ali ficam conscientes. Então, nos incensos, procure sempre se utilizar de sândalo, ou para a limpeza, a verbena e a perfumaria ou perfume de mirra. Verbena e mirra, em termos ambientais, são absolutamente extraordinários. Inclusive, antes de começar essa gravação, eu borrifei um pouco aqui de verbena no ambiente. Vamos ver se sai aí na câmera. Passo verbena para dar esse caráter de limpeza, de purificação, porque eu não quero acender o incenso, senão atrapalha a filmagem. Você pode fazer uma purificação assim com esse... É um aromatizador ambiental. No caso desse daqui, ele se chama Aromagia, de ótima qualidade, Aromagia. Existe também os borrifadores da Portale, do meu amigo Roberto da Portale, que são altamente energéticos também. Você pode passar assim na sua aura, fazendo um mantra, um som de poder, como por exemplo, volto a repetir, o Pai Nosso. Então, incenso, verbena, mirra, sândalo e os perfumes também, que têm um caráter de pacificação, rosa, jasmim, violeta. Agora, a ideia, além de nós evitarmos os incensos de baixa qualidade, é que você também evite incensos que você não tem conhecimento dos aromas dos mesmos. Exemplo, incenso dos anjos, dos mestres da fraternidade branca, incenso dos gnomos ou dos seres da natureza. Todos esses incensos, inclusive, podem ter perfumes altamente poderosos. Eu vou falar na próxima aula de aproximadamente 25 perfumes extraordinários, abençoados para você usar. Mas incenso de tutti-frutti, de melancia, de morango, de erva cidreira, de eucalipto, incensos dos gnomos, dos anjos, dos mestres, esses incensos a priori não têm uma função, não têm uma utilização poderosa como se deveria ter. Então, sândalo, que é o que eleva os nossos, ativa os nossos chakras. Depois, patchouli e almíscar, que são excitantes, que dão mais força de vontade, sexualidade, poder, carisma, capacidade de seduzir. Os incensos de limpeza, que é a verbena e mirra, e os incensos de adequação, de pacificação ambiental, rosa, jasmim, violeta, alfazema também. Lá na frente eu vou te dar outros perfumes. Eu tenho aqui em minhas mãos agora um incenso que é o chamado incenso do Satya Sai Baba, que é um mestre que eu tive a oportunidade de conhecer no final dos anos 80 na Índia. Ele chama-se Nag Champa. Esse é um incenso bem interessante de nós nos utilizarmos. Por quê? Ele tem um perfume também que chama Tulasi. Alguns falam Tulasi na própria Índia, outros falam Tulasi. É um perfume que tem um caráter de superação de obstáculos, limpeza de tudo aquilo que cria barreiras na nossa vida. O Nag Champa também tem dentro da sua composição o perfume de sândalo. Então ele ativa os nossos chakras, e o Tulasi ou Tulasi tem esse caráter de eliminação de tudo aquilo que é obstáculo.
Ele chama-se Nag Champa, ele é feito de combustível animal das vacas, então ele é interessante, combustível no sentido de combustão, que é o que faz ele pegar fogo. E tem perfumes de qualidade de razoável para boa, razoável para boa. Ótima qualidade são esses incensos que eu mando confeccionar ou os incensos orgânicos. Então note aqui novamente os incensos que eu mando confeccionar. Se você tiver interesse em adquirir esses incensos, você vai entrar em contato com a minha escola e vai solicitar na recepção o nome e o telefone do alquimista que confecciona esses incensos para mim. Ele se chama Carlos, ele é um alquimista, fornece para poucas pessoas que trabalham com essa ideia de proteção, energia, cura energética, limpeza. Então note que eu compro muitos incensos desses aqui, muito perfumados, e eu tenho 3 fórmulas que eu solicito a esse alquimista chamado Carlos. A primeira forma, essa aqui que está em minhas mãos, ela se chama Caretza. Caretza vem... Deixa eu colocar só o incenso aqui, se não faz barulho, vocês não me escutam. Caretza, que é esse perfume, eles são vários perfumes afrodisíacos, digamos. Tem patchouli, tem o almíscar, tem um capim que o cavalo come, que eleva a energia sexual do cavalo, tem limão, que nesse caso tem uma atuação. Então são 19 perfumes afrodisíacos. Esse perfume chama Caretza. Eu utilizo para casa ficar sedutora, ou numa prática de maituna, que é o ato sexual tântrico, ou em práticas de massoterapia tântrica, que apesar de não terem um caráter sexual, não tem a massagem tântrica, tem um caráter de sensualidade. Então esse é o Caretza. Um outro que eu mando fazer, ele se chama Kali. Kali é uma deusa que limpa, que extirpa, que tira. E um outro que eu mando confeccionar também é um incenso chamado Pranat, que é um Kali, esse que limpa, mas mais forte, que eu utilizo principalmente em salas de aula. Caso você não tenha como adquirir esses incensos ou não, até porque o Carlos Alquimista ele faz em quantidades muito grandes, o Nag Champa tem a mesma função, ok? Tulasi ele limpa, ele tira, e o sândalo eleva a energia. E dessa marca também do Satya Sai Baba nós temos o Patchouli, incensos do Satya Sai Baba Patchouli. Eu não vendo esses incensos, eu estou fazendo uma divulgação gratuita. Então, voltando, o Patchouli ele tem o mesmo caráter que o Caretza, o carícia. O Patchouli ele é sensual, ele aumenta a nossa libido, nossa vontade de viver, nossa ânsia pela vida plena, pela totalidade, nos dá a capacidade da sedução, o Patchouli. Então, o nome dessa marca, desse que é de Tulasi, que é o tradicional, chama-se Nag Champa. Nag Champa. Mas quem produz chama Satya, que é o pessoal que trabalhou com Satya Sai Baba, um mestre iluminado que fazia alguns milagres na Índia. E da mesma marca Satya temos o Patchouli, que é esse excitante. Tenho aqui em minhas mãos também o perfume de rosa, que é um dos mais adequados na atuação do chakra cardíaco, do nosso chakra Anahata, porque a rosa cria uma energia de pacificação, de amorosidade, de gentileza. Você pode inclusive fazer ou trabalhar dando alguns passes magnéticos utilizando-se da magia dos incensos. E a rosa é absolutamente adequada para essas limpezas. Ainda da marca do Satya Sai Baba, dessa companhia, nós temos o incenso, não é da marca dele, não, é de um outro mestre chamado Anandi. Anandi
é o nome da marca na Índia e é um incenso chamado Ganesh, também de ótima qualidade. Esses incensos eles são mais marrons, eles têm tons de marrons e eles se desmancham nas mãos porque é feito de combustível animal. Quando você passa a mão ele se derrete. E essa marca Ganesha, ele é um incenso específico tão somente de Tulasi ou Tulasi, que Ganesha tem essa característica de limpar, romper, de abrir caminhos. Tenho aqui também um incenso que eu acabei de trazer de uma viagem para a Europa, muito interessante, que é o incenso de sálvia branca. Eu tenho aqui a sálvia branca, as flores da sálvia branca, e aqui eu tenho o incenso de sálvia branca. Sálvia branca já é uma outra tradição, uma outra egrégora. Até aqui eu estou falando só da tradição indiana. Já a sálvia branca, essa aqui é um bastão, se você acender e passar num ambiente, ele é mais poderoso do que os incensos, porque você está queimando a própria flor. Inclusive, quando você compra um bastão desse é muito grande, para você queimar de uma vez, você corta um pedacinho, tira um pedacinho do bastão, acende com fósforo, sempre acenda incenso com fósforos, nunca com isqueiro. Isqueiro também envolve petróleo, tem plástico, tem cola. Aliás, os incensos de péssima qualidade também tem cola, que é para grudar todo o material no mesmo. Os incensos, inclusive existe no Nepal, não sei como está isso hoje, alguns estudos que classificam, que observam que muitos casos de câncer, câncer no pulmão, câncer nas narinas, acabam acontecendo no Nepal pela utilização de incenso de péssima qualidade. Então, quando você acende a sálvia, já não, mas desde que você acenda a sálvia com fósforo. E você também desenha o sinal da cruz com a sálvia, você desenha o símbolo do Om com a sálvia, o número 8, são símbolos de poder. Sálvia é um perfume bem forte, ele vai colocar perfume no ambiente todo, portanto, utilize-se com moderação. Tenho aqui também alguns incensos que são incensos japoneses, chineses, tanto japoneses quanto chineses, que são esses incensos mais longos, e a ideia aí é a mesma, é você ter a certeza do que você está utilizando, qual é o perfume que nós temos aqui. Essa certeza permite que as suas liturgias, que os teus benzimentos, que o teu processo de cura energética se realize com adequação. E por último, eu tenho aqui em minhas mãos alguns incensos tibetanos, você encontra hoje facilmente. O perfume não é muito agradável dos incensos tibetanos, mas eles são os mais adequados para a cura física. Incensos tibetanos são confeccionados com uma série de ervas, as ervas lá do Tibete, como se fosse aqui para nós o alecrim, a arruda, a própria sálvia branca, como se fosse o espada de São Jorge, Guiné. Então são as ervas tibetanas de adequação ambiental e de equilíbrio dos chakras. Note essa diferença. Quando nós falamos dos perfumes indianos, como esse de sândalo, voltando nos perfumes de Satya Sai Baba, o sândalo ele não tem uma atuação de equilíbrio no chakra tão poderosa quanto o incenso tibetano. Por quê? Porque o sândalo ele tem a função de estimular os nossos chakras, estimular uma energia que eu não abordo nesse curso, mas que se chama Kundalini, a energia da libido, do poder, da sexualidade. A ideia dos incensos indianos é essa: sândalo, patchouli,
almíscar, tulasi, estímulo de chakras. Já a ideia dos incensos tibetanos, aí sim é o equilíbrio dos chakras. E voltando, Otávio, a ideia desses incensos indianos baratinhos, a ideia desses incensos indianos é deixar o teu ambiente ligeiramente perfumado, mas com um perfume que a priori faz mal. Isso sempre de um modo geral, eu estou apontando aqui. Existem exceções. E uma outra questão interessante é o cachimbo. O cachimbo, desde que você não trague, existem muitas ervas de poder que podem ser utilizadas, colocadas no cachimbo, para que você jogue a fumaça num ambiente. Ou até mesmo você pode colocar um pouco de sálvia, aquele pedacinho de sálvia que eu mostrei para você anteriormente, você acende e coloca aqui dentro do cachimbo, porque o cachimbo tem um caráter iniciático, um caráter mítico, é um símbolo de poder. Quando você segura o cachimbo, dá esse significado de poder pessoal. Nós vamos trabalhar em outro momento a ideia da maracá, que a ideia na nossa formação é usar a maracá como um objeto de poder, mas o cachimbo também é um deles. Aqui, essa parte do cachimbo, ela representa o lingam, o pênis, o masculino. E aqui a fornalha representa um grande útero, a mãe, a Pachamama. Inclusive, alguns cachimbos se separam. Aqui a parte feminina da parte masculina, nós unimos os dois. Esse é um cachimbo da tradição norte-americana. Eu tenho um cachimbo tupinambá também, que é um cachimbo brasileiro, que ele é mais simples, é só o pauzinho aqui e aqui a fornalha, o útero. Nesse daqui já temos uma pena que representa o voo do pássaro, o animal de poder, e ele é todo ornamentado, porque o xamanismo norte-americano é um xamanismo muito fashion, todo bonito, todo ajeitado. Então nós podemos acender um incenso no incensário. Aqui eu tenho um incensário grande para vocês verem. Colocamos aqui um incenso no incensário. Eu posso, sempre que acender um incenso, também mentalizar algo, acender o incenso com fósforo, e mentalizar que esse incenso traga saúde, acende fósforo, que esse incenso traga paz, que esse incenso facilite alguém a se desprender, alguém que está muito doente, a se desapegar, enfim. E coloco no incensário. E o que é interessante é que esses incensos naturais que eu compartilho com vocês são incensos que a fumaça deles é um fogo purificado, é um fogo alquímico, a fumaça de incensos de qualidade. Então essa fumaça muitas vezes você pode colocar no teu corpo. Na Índia esse é um ritual de apalpação, de nyasa. Eles colocam muitas cinzas no nosso corpo. Quando vocês veem uns sadhus, aqueles yogis que ficam na Índia de roupa laranja, eles ficam com o corpo todo acinzentado. Passa o pozinho do incenso, né, o que sobrou do incenso queimado, esse pó por todo o corpo. E ele é um elemento de equilíbrio energético também. Às vezes você pode passar só no coração esse pó para acalmar o nosso coração. Em caso de ansiedade, de depressão, de melancolia, sempre respeitando os tratamentos médicos, psicoterapêuticos, psicológicos. Todo esse trabalho nessa formação de limpeza, cura energética, de energização, de proteção, é um trabalho que acompanha sempre os tratamentos médicos. Nunca excluímos os mesmos. Nós estamos trabalhando com energia. Então, você pode acender o incenso, como eu disse, ou você pode colocar um pouco de sálvia dentro de um cachimbo e deixar queimar também, que é essa ideia do perfumo. Já fechando aqui a nossa aula, eu quero falar para ti que na próxima aula, logo em seguida, eu vou estar no estúdio
falando de vários perfumes. Eu até já gravei essa aula, falar de outros perfumes para acrescentar aqui. Então a aula não termina aqui. Falar um pouco mais da rosa, do jasmim, da alfazema, da mirra, da verbena. Falar do sândalo, que eu insisto é o perfume mais indicado para todos os trabalhos de adequação ambiental e, sem dúvida, o número 1 em relação a estimular os teus chakras. Sempre dê preferência ao sândalo. Por isso que eu já indico aqui o Nag Champa, que tem na sua formulação o sândalo, ou se você puder adquirir incensos de sândalo mesmo. Os incensos de sândalo hoje, sândalo, patchouli, almíscar, são sintéticos, porque não há mais a madeira sândalo e patchouli, e o almíscar, por exemplo, o perfume almiscarado, ele vinha de uma matança animal. Então não existem mais esses perfumes a priori originais, eles são sintéticos, mas não faz diferença nenhuma. Quando é de boa qualidade, o sintético nos remete às tradições antigas, como, por exemplo, quando você vai numa igreja, acende um incenso de mirra, a mirra, ela nos lembra toda lá, desde a época que Jesus recebeu dos 3 reis incensos de mirra. Então, na igreja, quando eles passam ali com o incensário, aquela mirra, essa egrégora, essa força da repetição, milhares de anos, faz com que a mirra limpe o ambiente. Deixa o ambiente sem energias perversas, negativas, nós já falamos disso, sem os kamarupas, os cascões astrais. Já o sândalo, ele estimula os nossos chakras e estimula o ambiente. Então, faz essa pesquisa se você quiser, espero que você tenha anotado, que você comece a prestar mais atenção nos perfumes, que você acenda incensos com atenção, com consciência daquilo que você está fazendo, ok? Om Hara, e até a nossa próxima lição, onde eu estarei falando de vários perfumes iniciáticos.